Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muito a Anshan a honra que me concede de poder conversar com os senhores nesta tarde. Em segundo lugar, dizer que eu sempre fico um pouco constrangido quando vejo essa apresentação. Porque desde a Idade Média, quando eu nasci, eu fiz tanto estrago, e hoje eu venho dizer aqui, fazer crítica aos outros, do estrago dos outros. De forma que sempre há um certo constrangimento. Eu gostaria de começar dizendo para os senhores que a situação é realmente delicada, mas que não há nada errado com o Brasil. O Brasil não é um país teratológico. Teratológico tem sido alguns dos seus governos. No passado... tá bem. E no presente. Este gráfico dá uma ideia clara do que nos aconteceu nos últimos 60 anos. Esse gráfico mostra a taxa média de crescimento do PIB. A cada barrinha azul dessa é o crescimento num ano. Se nós observarmos, nos últimos 60 anos, o Brasil cresceu praticamente a 4,7% ao ano. Não é um crescimento tão medíocre como as pessoas imaginam. Nesse período, o Brasil veio da 48ª economia do mundo para a 8ª. Em alguns períodos foi um pouco melhor, em alguns períodos foi um pouco pior, mas se vocês observarem, tem dois períodos extremamente diferentes. Tem um primeiro período, praticamente depois da Segunda Guerra Mundial, até 85, 86, em que o Brasil cresce, em média, são 32 anos seguidos, a 7,5% ao ano. A partir de daquela crise cambial vermelha que está lá, que é a crise do petróleo, o Brasil resolve o seu problema em contas correntes, mas não negocia a sua dívida, mas você tem uma rápida recuperação do nível de atividade, que é 85, 86, depois vem o plano cruzado, daí para frente a coisa começa a murchar, até que há uma nova crise no Collor, se estabelece o real, que foi um grande sucesso em matéria de combate à inflação, mas que nunca mais conseguiu recuperar o crescimento. Não recuperou o crescimento por motivos que são também compreensíveis. O Plano Real foi uma pequena joia de competência e em cuidados. Só que nós nunca providenciamos o equilíbrio fiscal. Quando chegou na hora de fazer o equilíbrio fiscal, o sucesso do plano era tão grande que nenhum governo quis queimar o seu poder político enfrentando realmente o desequilíbrio fiscal que está íncito na Constituição de 88. No primeiro período, portanto, crescemos 7,5%. No segundo período, também, com 30 e poucos anos, a taxa de crescimento foi reduzida a 1/3, 2,3% ao ano. Mesmo aqui, é uma taxa média equivalente à do mundo, um pouquinho menor que a do mundo, obviamente muito menor que a dos emergentes. Eu acho que esse gráfico mostra que não há nada de substancialmente errado com a economia brasileira. Da mesma forma que ela já cresceu, existem todas as condições para uma volta ao crescimento, desde que você compreenda a situação em que se encontra e entenda aonde é que se cometeram os equívocos. Eu vou voltar agora para começar a partir do real, que é onde, na verdade, eu acho que começa uma tendência para puxar para baixo o crescimento do Brasil. Neste gráfico, vocês têm o PIB em azul claro, o PIB físico em azul claro, vocês têm o consumo das famílias medido na contabilidade nacional e vocês têm em vermelho o crescimento da indústria, o desenvolvimento da indústria, também medido pelo PIB. Se a gente observa isso, vê o seguinte, tem 3 tranches bem nítidas. Primeiro, no plano real, você tem o consumo crescendo mais depressa do que a indústria. Ou seja,
seguramente você tinha alguma coisa que estava fazendo crescer o consumo das importações, porque o consumo acima da produção da indústria é importação. O Plano Real termina numa crise cambial, o Armínio vem, faz aquela desvalorização, há uma recuperação bastante rápida, e vocês veem que aí aparece uma área churiada em azul, em que a indústria cresce um pouco mais do que o consumo. Ou seja, na verdade, a indústria estava sobrando coisa para exportar. E a partir de 2006, 2007, você começa a ver o seguinte, a indústria cresce muito menos. E se vocês observarem, até 2007, era tudo muito parelho. Crescia a indústria e a agricultura mais ou menos a mesma taxa, e o PIB também. Quem está puxando para baixo o PIB é o crescimento menor da indústria. À medida em que a indústria foi crescendo menos, ela foi puxando para baixo o PIB. E aí a gente vê o seguinte, aparece uma área churiada gigantesca, que é importação, portanto, é a diferença entre o consumo e a indústria, e mostra o seguinte, que você transformou a estrutura produtiva do país. Vamos dar uma espiadinha nisso um pouco mais cuidadosamente. Este gráfico mostra a produção industrial mês a mês, as barrinhas azuis, e a produção acumulada de 12 meses. Vocês veem que no primeiro período, até praticamente 2008, você tinha um crescimento que flutuava, mas era sempre positivo, e estava sempre em torno de 5%. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, vem a crise do Lehman Brothers, há uma queda brutal da produção, mas há uma recuperação também brutal, quase instantânea. Vai ao chão e volta, vai lá para cima, se recupera. Ou seja, aqui a política econômica foi capaz de recuperar a demanda que tinha caído. Passa por um máximo e, a partir daí, vem declinando. A partir de 2009, 2010, começa a declinar e passa para o caminho negativo e continua um pouquinho, volta positivo, e aí desaba, que é onde nós estamos vivendo hoje. Neste momento, quando estava acontecendo isso, o governo decidiu estimular a indústria de que forma? Reduzindo IPI, baixando a taxa de juros, aumentando o crédito. Ele consumiu, em subsídios e desonerações, 1% ao ano, 3 anos seguidos. Por que não deu certo? Por que o esquema não deu certo? Porque tinha que ter alguma coisa que estava funcionando mal. O desenvolvimento tem só 2 componentes. Tem o componente investimento e tem a componente exportação. O país só cresce se crescer o investimento e se crescer a exportação. São dois elementos que ou aceleram ou reduzem o crescimento. Neste instante, você estava realmente, de fato, reduzindo as exportações, mas, ao mesmo tempo, estava tentando estimular a indústria. Por que não aumentou a demanda industrial? Porque o câmbio estava puxando para baixo a importação. Todos esses subsídios nunca foram dados para a indústria nacional. Esses subsídios foram dados para a indústria chinesa, que estava usando o câmbio para se internalizar. Ou seja, o efeito câmbio é tão mais poderoso do que estes pequenos estímulos, que ele domina. E foi o que aconteceu. Deem uma espiada nisso. Isto aqui é o saldo comercial dos produtos industriais. As barras azuis são déficits quando estão abaixo de zero, superávites quando estão acima de zero. Quando está para baixo, significa o quê? Que eu estou importando produto industrial. Quando está acima de zero, estou exportando produtos saldos, com produto industrial importado contra produto industrial importado. E esta linha vermelha é simplesmente o câmbio real, ou seja, é praticamente
o salário em dólares. Só que aqui eu fiz uma defasagem de 2 anos, que é o tempo que leva quando eu começo a estimular a exportação para que haja uma resposta do setor exportador. Então, basta olhar para esse gráfico, não precisa ser um economista quântico, nem um econometrista desvairado, para ver que tem alguma coisa ligando os dois. E que realmente é um processo de causalidade. Quanto que isso roubou da indústria nacional nesses últimos 20 anos? Quando eu estou importando, tem um saldo negativo, o que significa? É demanda minha que eu estou entregando para fora. Quando tem um saldo positivo, é meu produto que eu estou entregando para fora. Se eu somar as áreas desses 3 pedaços, eu vou ver o seguinte: por conta da variação do câmbio, nós roubamos da indústria nacional, nesse período de 20 anos, 22 anos, 470 bilhões de dólares. É só isso que explica o que houve. Não é preciso nenhuma coisa muito mais sofisticada do que isso para entender o que nos aconteceu. E para a gente ficar um pouco mais tranquilo e aceitar esse raciocínio, vamos continuar espiando. Por que nós abandonamos, na verdade, a política anterior? A política anterior que eu chamo é a seguinte: é onde você dá ênfase à importação, e à exportação e ao investimento. Aqui, como é que eu meço a desindustrialização? Eu não meço a desindustrialização comparando a participação da indústria no PIB, porque o PIB, necessariamente, a soma é 100. Se aumentar a exportação da agricultura, reduz a porcentagem no total da indústria. Mas não significa que a indústria foi reduzida em termos absolutos. Eu só meço a desindustrialização quando eu comparo o crescimento das minhas exportações industriais com as exportações industriais do mundo. Quer dizer, é comparando a velocidade da minha exportação industrial com a velocidade do mundo, e aqui eu meço, se ela estiver subindo, eu estou aumentando a minha industrialização. Se ela estiver descendo, eu estou reduzindo a minha industrialização. Este gráfico mostra o seguinte: de 62 a 85, 86, a participação do Brasil nas exportações mundiais é a curva vermelha. Vocês veem um crescimento muito rápido dessa participação. Ela crescia 15% ao ano. Quer dizer, o Brasil estava ganhando posição na economia mundial, nas exportações industrializadas. A partir de lá, você começa a usar o câmbio. A partir de 86, com o plano cruzado, você passa a congelar o câmbio e usar o câmbio como instrumento de combate à inflação. Essa foi a desgraça nacional. Cada vez que você usa o câmbio para controlar a inflação, você produz desastres muito maiores do que você supõe. Desastres, aliás, que você é incapaz de supor quais sejam. A partir de lá, vejam que começou a declinar. O azul é a exportação de manufaturados nas exportações, que é muito parecido com a primeira. Isso mostra o seguinte: não há a menor dúvida de que foi uma mudança de uso no instrumento que prejudicou enormemente a produção industrial e, portanto, o crescimento. Este quadro mostra isso com a maior clareza. Aqui eu tenho a percentagem das exportações do Brasil, da Índia, da Coreia do Sul e da China em triênios: 84, 85, 86, 91, 92, 93 e no triênio 84, 86, que foi o triênio imediatamente anterior ao uso do câmbio como instrumento de controle da inflação, o Brasil exportava 1,3% das exportações mundiais.
A Índia, 0,5. A Coreia, 1,6. A China, 1,4. Em 84, Brasil, Coreia e China exportavam praticamente a mesma coisa, 25 bilhões de dólares por ano. Hoje nós exportamos isso por mês. E a China muito mais, mas por ano. Ou seja, nós estávamos nivelados com ele e ganhando posição. Quando começa o controle de câmbio, já em 86, em 91, 93, a nossa participação tinha caído para 0,9. A Índia tinha subido, estava constante, 0,5. A Coreia tinha crescido para 1,2 e a China 2,2. Esse negócio caminha, deem uma olhada. Nós só voltamos a recuperar isto agora ligeiramente em 2012, 2014. Nós voltamos para o nível de 25 anos atrás. Mas o que aconteceu com os nossos concorrentes? A Índia triplicou de 0,5 para 1,6. A Coreia duplicou de 1,6 para 3. E a China multiplicou por 9, de 1,4 para 11,2. Quer dizer, não há a menor dúvida de que, utilizando um mecanismo equivocado, nós entregamos uma parte do mercado internacional para os nossos concorrentes. Eu quero chamar a atenção disso. Câmbio não é tudo. Há uma grande discussão, os economistas têm uma discussão perversa com o câmbio. O Stanley Fischer diz que o câmbio foi inventado para humilhar os economistas. Porque cada vez que você fala de câmbio, você erra. Mas o câmbio tem dois entendimentos. Quando o câmbio você tem controle de capitais, o câmbio é um preço relativo, que controla o movimento. Quando há liberdade de movimento de capitais, o câmbio é um preço de um ativo, que flutua com a rapidez com que nós estamos vendo hoje. Quando caiu o dólar hoje, todo mundo diz, a culpa é a da Dilma. Não, a culpa é do dólar que está se desvalorizando, que está puxando para baixo todas as moedas dos emergentes. Também dela, mas vamos diminuir. Então, este gráfico é para mostrar o seguinte, é impossível dizer qual é a taxa de equilíbrio de um câmbio. Mas aqui eu faço uma seguinte experiência. Eu pego o câmbio nos últimos, desde 65, 67, e calculo o seguinte, eu pego a taxa de câmbio brasileira, multiplico pela inflação americana, multiplico pela inflação brasileira e divido pela inflação americana. De forma que eu tenho o quê? Uma taxa de câmbio real. Então, olhem lá, 67, 74, você tem uma taxa de câmbio que é aquela que produziu aquele aumento dramático da ocupação do Brasil nas economias industriais, quando estava garantindo 15% de aumento ao ano. Que câmbio era esse hoje? Isso parece mágica, mas é 3,50. Neste eixo aqui embaixo. Tá? E aí vocês podem acompanhar todas as brincadeiras. Em 74 a 82, você usa de novo. Em 75, você começa a controlar o câmbio, porque tinha subido muito o petróleo. E cada vez que você tem uma pressão externa, a tendência do governo é controlar o câmbio para controlar a pressão inflacionária. E você vê que a coisa vai para baixo. E aqui você... A única coisa que está fora do limite é por conta daquilo que eu disse, que é o Armínio mais Lula, em 98 e 2002, que está, na verdade, 4. Mas não está, o crescimento do PIB é muito mais baixo, que é o efeito do real. Então, eu diria o seguinte, não tem nada de muito defeituoso no problema externo, se você tiver uma política de câmbio razoável. E eu acho que nós estamos com uma política de câmbio razoável. Nós não podemos ceder nesse ponto hoje, porque a única alavanca, ainda que o torque dela seja pequeno, porque a exportação é muito pequena com relação ao PIB,
a única alavanca positiva de crescimento é a exportação. Se nós permitirmos outra flutuação dessa forma do câmbio, se nós nos metemos em aventuras como vender parte das reservas para... É uma coisa do arco da velha, mas de qualquer jeito, seria um negócio que você precisa de reais, você não precisa de dólares. Para transformar os dólares em reais, alguém tem que comprar o dólar. Se ele puser 100 bilhões de dólares no mercado, eu vou comprar o dólar a 2. Todos nós vamos comprar o dólar a 2. Sabemos que hoje vai voltar para 4. Mas o que nós íamos fazer com o dinheiro? Nós íamos comprar um sapato, nós íamos comprar um automóvel, nós íamos comprar uma ação, e até comprar um papel do governo. Eu vou levar esses reais para a mão do governo e seguramente, na nossa mão, esses reais têm maior produtividade que na mão do governo. Eu vou transferir isso para o governo, que vai investir pior. Ou seja, você vai derrubar o crescimento duplamente. Você vai derrubar o crescimento porque você vai eliminar o estímulo à exportação e não vai conseguir aumentar a demanda interna. Então, a compreensão desses processos é fundamental para que a gente entenda o que está acontecendo.